Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, ó, nem começou. Olha para quem está do outro lado, faz assim, ó. Amém? Você pode se sentar no seu lugar. Amém, família? Deixa eu me apresentar para você. Me chamo Paulo Vinícius. Alguém já me viu pregar aqui? Deixa eu ver. Ah, pouca gente, mas sempre tem alguém. Isso é bom. Me chamo Paulo Vinícius, sou membro consagrado da Colo de Deus, sou casado com a Camila. Atualmente, na Colo de Deus, eu e a Camila exercemos a liderança do Ministério de Casais, Ministério para as Famílias, a nível nacional. Hoje, são quase 300 famílias debaixo da nossa liderança. É uma responsabilidade muito grande cuidar desse povo todo, principalmente num ponto tão sensível para a sociedade nos dias de hoje, né? E a nossa liderança está passando sempre por mudanças, então ouvir a voz de Deus para aquilo que é a necessidade dele nesse tempo é o objetivo principal. Cadê o meu irmão do teclado? Ah, vem comigo aí. E hoje na Colo de Deus a gente vive pedindo a Deus a sensação do abandono. Porque sempre que a gente pensa em liderança, automaticamente a gente pensa em responsabilidade, sim ou não? Junto com uma liderança vem sempre uma responsabilidade meio cabeluda junto, né? E seja qual for a liderança, seja a liderança dentro da igreja, seja uma liderança no lugar onde você está inserido na sociedade. Não sei qual é a liderança que você exerce hoje, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você está nesse lugar, significa que minimamente a tua liderança passa pelas mãos de Deus, sim ou não? Então é para isso que nós estamos aqui. E eu não vim falar de uma liderança qualquer. Não vim... Talvez eu tenha vindo exercer um papel cruel. E essa pregação talvez não te cause conforto no coração, mas um incômodo no coração. Mas um incômodo bom. Um incômodo de quem deseja sair de um lugar e alcançar um próximo nível na sua liderança. Amém? Deixa eu contar para você uma coisa. Um dia, eu tinha acabado de encontrar com Jesus, faz 10 anos. E eu estava me preparando para ir para um grupo de oração, sabia nada de Bíblia, nada. Era impressionante. Ninguém tinha me ensinado nada, mas eu tive um encontro tão profundo com ele, que a minha vida mudou. E eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Eu sou muito devoto de São Paulo, e a minha história é muito parecida com a história de São Paulo. Eu estava indo, literalmente, perseguir cristãos em um lugar, aqui próximo, na cidade de Domélia. Eu descobri que tinha um grupo de oração lá e eu queria ir lá acabar com aquela palhaçada. E o Senhor me encontrou naquele dia, com o coração cheio de raiva. E a minha vida mudou, eu acordei de um jeito e fui dormir de outro. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo, e até hoje eu não consigo explicar. Muita gente vivia dizendo que era fogo de palha, que era só animamento no coração, mas faz 10 anos e esse negócio só aumenta. Eu não consigo nem dizer o que aconteceu naquele dia. Por isso, a partir daquele dia, eu comecei a tentar me dedicar um pouco mais às coisas dele. E aí um dia eu estava tomando banho. E Jesus pega a gente numas horas, né? Eu estava tomando banho. E aí, me veio na cabeça assim, ó. Bem que fala mesmo. Se você for convidado para uma festa, senta no último lugar. Porque é mais bonito o dono da festa chamar você para sentar na frente, do que você sentar na frente e aí chegar alguém mais importante que você e mandar você sair lá para trás. Olha que vergonha. Coisa mais feia do mundo. E aí me veio na cabeça, Lucas 14, 8. E eu, sabe-se Deus, eu nunca tinha aberto o Evangelho de São Lucas. Nunca tinha lido nada. Essa passagem eu provavelmente tinha ouvido em algum lugar na missa, nos evangelhos, na liturgia. Mas aquilo nunca tinha me feito muito sentido. E aí me veio na cabeça, Lucas 14, 8. Eu terminei de tomar banho, sentei na minha cama, peguei minha Bíblia, morrendo de medo de abrir em Lucas e nem 14 ter lá. Falei, nossa, será que vai até 14? 14 é número alto, né? Vou saber se vai até 14. Eu abri a palavra de Deus. E se você trouxe a tua Bíblia, abre comigo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 8. Quando você procura, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador.
governe, me ilumine. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, vou começar do 7. Versículo 7 diz o seguinte: observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes a seguinte parábola, e aqui é onde o Senhor falou comigo. Quando fores convidado a bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavras da salvação. E aí, sentado na minha cama, a primeira vez que eu pegava a Bíblia, eu travei. Eu não conseguia ir para frente nem para trás. Falei, meu Deus do céu, a Bíblia é dessa grossura, qual a chance de eu acertar a passagem, por acaso? E aí Jesus falou comigo naquele momento. Falou, olha, a partir de hoje, essa vai ser a tua passagem de vida. Quando você pensar em ocupar um lugar primeiro, lembra que eu te chamei para ocupar o último lugar. E desde o primeiro dia tem sido assim. Desde o primeiro dia da minha vida tem sido assim. Tem sido assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Volta comigo lá no Evangelho de São Lucas, quando isso aqui aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo. Jesus, ele está durante o seu ministério público. Provavelmente dos 30 aos 33 anos de idade, Jesus está ali ensinando muitas coisas, está pregando o Evangelho, está realizando muitas curas. Então muita coisa está acontecendo. Para aquele lugar que antes era tomado pela lei judaica, agora Jesus está ali. E ele está anunciando de um jeito diferente. A palavra vai dizer mais para frente que nesse mesmo lugar ele realiza uma cura ali dentro daquele lugar. E era um dia de sábado, e sábado era proibido curar. Mas Jesus está ali num banquete preparado na casa de um dos fariseus, e ele está ali agora ensinando, olhando para as pessoas que estão chegando, e Jesus observava muito. Concorda comigo que para Jesus ver a atitude das pessoas, ele estava sentado no último lugar. Ele começa a observar as pessoas chegando com cargos políticos, fariseus elitizadíssimos, alta sociedade do judaísmo, chegando, ocupando o primeiro lugar, se assentando, e aí Jesus olha e fala, rapaz do céu, olha como é que chega e senta lá no primeiro lugar. Mas aqueles que estavam com ele, aos próximos, aos íntimos, Jesus começa a ensinar algo profundo. Ele fala o seguinte, minha galera, presta atenção aqui, Tá vendo o que eles estão fazendo, sentando no primeiro lugar? Quando você for convidado, senta no último lugar. Senta no último lugar, porque esse é o lugar de honra. E Jesus não está ensinando aqui sobre uma liderança que vem de fora, mas uma liderança que vem de cima, do alto. Uma liderança para poucos. Jesus poderia ter, acho que nem microfone tinha naquela época, mas ele podia ter subido num lugar de destaque e ensinado todos que estavam ali a respeito disso, sim ou não? É o Filho de Deus, poderia ter feito isso. Ele poderia ter colocado esse desejo no coração de todo mundo que estava ali. Jesus é Deus, sim ou não? Mas ele falou a poucos, ele falou aos íntimos, àqueles que estavam próximos. Ei, não é assim que faz. Eu estou ensinando sobre uma liderança diferente, uma liderança que abre mão de si, uma liderança que eu primeiro assumi sobre mim, você deve imitar. É isso que Jesus está dizendo. É sobre esse tipo de liderança. E essa catequese profunda está ensinando os próximos, os íntimos de Jesus, sobre uma palavra. Repita comigo: humildade. Um negócio difícil. Jesus não está falando assim, senta no último lugar para você parecer humildão, beleza? Aí a pessoa chega, senta no último lugar, mas na certeza que vai ser chamada para sentar lá na frente. E se não é chamada para sentar lá na frente, fica, nossa senhora, irada. Olha lá,
aquele fulano sentado lá na frente, eu era que era para estar lá sentado lá. Mas você escolheu o último lugar. O coração profundamente humilde, ele se contenta com o último lugar, na certeza de que a resposta da liderança não vem nesse tempo. Mas Jesus está ensinando a respeito de um outro lugar, um reino que não é desse mundo. Dá para entender? É um negócio meio maluco de entender. E aí eu comecei a procurar na palavra. Falei, não, isso aqui deve ter acontecido mais vezes, cara. Se Jesus está ensinando isso aqui, em muitos outros momentos, isso aqui aconteceu também. Não é possível que é a primeira vez que Jesus está falando de humildade. E aí eu comecei a procurar a respeito das pessoas que foram chamadas por Deus, e para que foram chamadas por Deus, e como responderam ao chamado de Deus. O Felipe quase roubou a minha pregação inteira aqui. Mas eu quero lembrar você, quando Abraão estava lá na terra dele, e o Senhor, uma voz vem do céu e fala, Abraão, oxe, quem está falando aí? Sou eu. Pega as tuas coisas, sai do teu lugar, vai para onde eu te enviar. Abraão não pergunta, mas lá tem fogão e geladeira, pelo menos, para eu ir para lá? Ele não pergunta, ele pega as coisas dele e vai. Abraão, nesse momento, profundamente recolhido à sua humildade, obedece à voz de Deus. Depois nós vamos ver a sarça queimando diante... Olha, quase caí. Quase queimando na frente de Moisés. A sarça pegando fogo e não queimando diante de Moisés. Ele já estava cuidando das ovelhas, do sogro dele, estava tudo de boa, a vida estava tranquila, cara. Era só esperar a morte chegar e beleza, está tudo certo. Mas o Senhor fala para ele, Moisés, pega as tuas coisas, sai aí do teu lugar e vai para uma terra onde eu te mandar. Tem um povo lá, você vai trazer de volta. Meu Deus! Mas eu vou falar que quem me mandou? Ah, fala que o grande eu sou te mandou. Tá bom. Imediatamente ele pega as coisas dele, sai daquele lugar e vai em busca do povo de Deus. Ó, falam sempre assim, né? A pessoa que tem muita paciência, a gente fala assim, nossa, esse aí tem a paciência de Jó, né? Mas vocês leram a vida de Moisés? Minha Nossa Senhora! Moisés foi paciente. O povo pedia carne, Deus mandava carne. O povo pedia pão, Deus mandava pão. Moisés subia para rezar, o povo estava construindo um bezerro de ouro para adorar. E ele lá insistindo com o povo, porque a liderança de Moisés não era uma liderança qualquer, mas era uma liderança de Deus e não dele. Porque quando ele volta do monte e o povo está adorando uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, ele fala para Deus, fala, ah Senhor, se fosse eu, tacava fogo, queimava esse povo todo aí. Mas o Senhor fala, calma Moisés, o povo não é teu, é meu. Logo quem lidera pelas mãos do Senhor, não lidera para si, lidera para Ele. E tudo é vontade dEle. Se nós lideramos para Ele, nós conduzimos um povo que não é nosso. Mas a história não termina aí. Felipe leu o Salmo. Davi também. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, vai relatar a escolha do rei. Davi nem estava entre os possíveis. Porque no momento em que Samuel vai ungir o novo rei, ele está cuidando das coisas que precisam ser cuidadas. Ele está trabalhando. Ele está ocupando o último lugar. Aquele lugar que ninguém queria, sem prestígio, mas o Senhor o tira daquele lugar e coloca sobre ele uma eleição muito particular. E a eleição é conduzir o povo de Deus, do mesmo jeito que Moisés, do mesmo jeito que Abraão. Davi agora carrega essa missão. Mas vamos para o Novo Testamento. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, vai dizer a respeito da história de uma menina de 15 anos de idade, que viveu no templo protegida das influências do mundo. E o sonho dessa menina era servir a mãe do Salvador. Todos eles profundamente humildes reconheciam quem eram e entendiam que a missão que carregava não era para si, mas era para o próprio Senhor. E a Virgem Maria deu à luz ao Filho de Deus. E a palavra vai dizer que ela sempre acompanhava Jesus. Onde Jesus estava, ela estava também. Mas a palavra também diz que tudo ela guardava em seu coração. Aqui, vamos ser sinceros? Se hoje um anjo aparece para um de nós e fala assim, ó, a partir de hoje, se protege aí porque você vai ser a mãe do Salvador. Jesus vai voltar e vai voltar pelo teu ventre. Nossa! Primeira coisa, espera um pouquinho, seu anjo, pega o celular e
Ó, tô aqui com o anjo, galera, ele falou que eu vou ser... Se é a minha esposa, se eu sou São José, eu ia trancar ela numa caixa de vidro, cara, protegida. Deus me livre, acontece alguma coisa com o Filho de Deus. É ou não é? É ou não é? Mas ela imediatamente se coloca a caminho, visita sua prima Isabel para servir. E naquela época não tinha Nike, não tinha ASICS, não tinha tênis de mola, não tinha carro, não tinha absolutamente nada. Ela vai a serviço, reconhecendo profundamente humilde aquilo que nasceu para fazer. Então, acaba aí, o Novo Testamento é cheio, é recheado dessas lideranças. Umas liderança maluca que não dá para entender, não dá para compreender. Se nós formos continuar, nós vamos encontrar no Evangelho de São João, capítulo 21, a história de um homem chamado Pedro. Pedro era um líder nato, sim ou não? O cara já estava lá pescando, muito tempo pescando, sabia tudo. Agora aqui eu domino. De repente chega um homem naquele lugar. Dá para baixar um pouquinho o teclado? De repente chega um homem lá e fala assim: ei Pedrão, o que você está fazendo? Tô pescando. Pegou nada, né? Ixi, hoje foi... Fazia muito tempo que eu não pegava nada. Aí o homem fala para ele assim: pega a rede, joga de novo, joga do outro lado. Imagina o coração de Pedro, líder dos pescadores, nato, de pescaria. Esse cara entendia, sim ou não? Que esse cara mandando eu pescar pro outro lado da rede? Joguei a rede a noite inteira, não peguei um lambari, não peguei nada. Agora esse cara chega querendo confundir a minha ideia, falando que eu tenho que jogar pro outro lado. Eu imagino, a palavra não fala, mas se fosse eu, na minha imperfeição, ia jogar a rede assim, ó. Tudo enrolada. Ia jogar de qualquer jeito a rede. A palavra também não fala que ele jogou a rede com excelência. Mas a palavra fala que nunca se tirou tantos peixes do mar quanto aquele dia. E ele entende imediatamente. Presta atenção. Pedro estava pescando, sim ou não? Então ele queria peixe. Ué, mas quando ele tira o peixe da água, ele recolhe toda aquela multidão de peixe. Ele está diante de Jesus. E eu imagino que Jesus está dando a risada na cara de Pedro. O bonitão que não queria pescar, agora não tem onde pôr os peixes. E Pedro corre ao encontro de Jesus. E Jesus fala para ele assim: Pedro, pescou um monte, né? Mas agora a tua liderança acaba aqui, porque hoje você vai ser pescador de homens, você está entendendo? E a palavra fala que imediatamente ele larga as redes na praia e vai pescar homens junto de Jesus. Ele não queria peixe? Não faz sentido, ele largou tudo. Até os peixes que ele tinha acabado de recolher. Toda a liderança que vem dele passa por um não entendimento das coisas. Eu não consigo entender. Para que é que ele chama um líder? Para que é que ele levanta um líder? Eu não sei. Mais para frente, Jesus está reunido com uma multidão, 5.000 pessoas, aquele monte de gente. E aí André começa a olhar e fala: rapaz, quase meio-dia, como é que esse povo vai comer? Nossa, está chegando a hora do almoço. E aí está lá aquele menino que a mãe colocou um pãozinho, um peixinho lá na mochilinha dele, está lá tranquilo, porque ele tinha almoço. E aí André percebe aquele menino com o peixinho e com o pãozinho. Fala: aí menino, me dá esse negócio aqui. André tinha sido eleito por Jesus, sim ou não? Caminhou com ele, viu os milagres que ele fez, estava junto de Jesus. André poderia ter pego esse peixe e falado assim: peraí, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui, porque eu caminho com aquele homem ali, e eu vou dar um jeito, vai todo mundo comer aqui. Mas a palavra não diz isso. A palavra fala que ele pega aqueles pães e aqueles peixes, leva para Jesus e fala: Senhor, é tudo que temos. A profunda humildade no coração de André, mesmo caminhando com Jesus, mesmo estando com ele, mesmo vendo os milagres, sendo um eleito, um dos 12. Não era uma multidão, eram 12. Mesmo estando ali com Jesus, ele leva aos pés de Jesus aqueles pães e aqueles peixes. Porque não é André que faz, mas o próprio Cristo é quem realiza. E aqui existe uma chave profunda na vida de André. Olha para quem está do seu lado e fala: presta atenção. André, quando leva os peixes aos pés de Jesus para que ele multiplique os pães e os peixes, ele nem sabia se ia dar certo, mas a confiança era tão grande que ele sabia o que ele tinha que fazer. A minha parte é levar até Jesus, o resto é com ele. Desde o dia que Jesus me encontrou, eu vivo falando para Jesus, falo: Senhor,
Ah, cara, sabe por que eu não desisto? Porque o Senhor fez comigo. A história de mais nenhum dos seus filhos eu conheço, mas a minha eu conheço. Eu sei de onde o Senhor me tirou, e se o Senhor fez comigo, o Senhor pode fazer com um tantão de gente também. E o Senhor só vai fazer porque eu não vou desistir. Pode vir pedrada, pode vir o que for, eu não vou parar. Eu não vou parar. E o coração de André, imagino que existia isso também. Quando ele leva isso para Jesus, ele está dizendo assim: Senhor, a minha missão é pegar tudo aquilo que eu tenho de melhor e de possível e colocar aos teus pés. Porque a minha missão é cuidar do teu povo. E não o teu povo cuidar de mim. Porque eu sou o último. André poderia ter pego aqueles peixes e comido escondidinho junto com o menino, pedido um pedaço de peixe do pão para aquele menino. Poderia, cara. Mas todo aquele que recebe uma eleição vinda do Senhor, recebe junto dessa eleição uma missão. Chacoalha quem está do seu lado e fala: você tem uma missão, filho. Mas aí eu cheguei na igreja, né? Ih, rapaz. Aí eu cheguei na igreja. Nossa, encontrei com Jesus. Foi maravilhoso, arrepio. E aí eu cheguei na igreja. Gente, encontrei com Jesus. Tá, beleza, senta ali, ó. Espera um minutinho, nós já vamos falar com você. Falei: eita, mas não é o mesmo Jesus que encontrou comigo, não, que está aqui? Não é possível. Cara, eu quero adorar o Senhor. Não, aqui não tem adoração não, pode ir para lá. Senta lá no último banco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as nossas lideranças estão doentes. Nós assumimos o papel de liderança, recebemos o chamado com o Senhor, temos uma eleição, reconhecemos a nossa eleição, carregamos uma marca do Senhor em nós. Aí a gente pega a chave da igreja e coloca no nosso bolso. Que dirá a chave do céu? Porque se da igreja, eu estou botando a chave da igreja no meu bolso, que dirá a chave do céu? Eu acho que aquilo que eu tenho a oferecer à igreja é muito maior do que aquilo que a igreja tem a oferecer a mim. E eu trato os filhos de Deus que se aproximam da igreja com indiferença. Porque assim são as nossas lideranças hoje. É só em Bauru que acontece isso? Não, né? Ufa, graças a Deus, achei que fosse lá. Eu já ia falar com o bispo para dar um jeito lá, né? É assim, meus irmãos. Por que isso acontece? Nós estamos na cena onde Jesus é apresentado diante de Pilatos. Pilatos poderoso, está lá. Jesus é apresentado diante dele e fala assim: aí, estão me falando um monte de coisa a respeito de você. Jesus quieto. Você não vai falar nada, não? Você não sabe que eu tenho poder. Eu tenho o poder para mandar te matar se eu quiser. E aí Jesus fala para Pilatos: nenhum poder seria lhe concedido se do alto não te fosse permitido. Até a liderança errada de Pilatos, Deus toma conta das coisas. Que dirá, meus irmãos, eu e você, quando chega um filho de Deus ferido para nós, e às vezes as nossas feridas de liderança desaguam em feridas abertas, e a gente jorra sangue sobre os nossos liderados, as pessoas que o Senhor proporciona a nós. Quem aqui já exerce um cargo de liderança? Seja na igreja ou fora dela? Bastante gente. Bastante gente. As pessoas às vezes chegam para nós cheias de feridas e machucadas. Sabe o que a gente faz? A gente joga sal grosso na ferida da pessoa ao invés de cuidar. Mas espera aí. Se eu me reconheço como líder, se eu sei que eu sou um líder, e eu sei também que a minha liderança passa pela mão de Deus, e que a liderança que vem de Deus não é uma liderança qualquer, mas carrega junto dela uma missão, é óbvio que eu não vou agir do mesmo jeito que eu agiria numa liderança qualquer. A liderança qualquer te aproxima. Uma liderança do mundo, ela te aproxima de muitos prestígios. Hoje em dia nós vemos claramente nas redes sociais, muitos líderes grandes sendo exaltados por aquilo que fazem. E a gente vê alguns rendidos à mão de Deus também. Mas alguns líderes nem acreditam em quem Deus é. Isso traz um prestígio? Traz. Mas esse prestígio termina, meus irmãos. Termina porque é um prestígio raso. É aquilo que nos traz uma admiração rasa. Enquanto todo aquele que é eleito um líder e levantado por Deus, o único lugar que essa liderança vai te levar é para o martírio. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos ter que reescrever a parte da morte dos 12. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos entender que os 12 viveram numa vida boa,
de privilégios ao lado de Jesus, comendo coisas maravilhosas que muitas vezes os seus liderados não tinham acesso. Mas eu não vejo isso. Muito pelo contrário. Eu vejo todos eles, todos os 12, se entregando humildemente, reconhecendo a sua pequenez e aceitando a missão. E a missão sempre vai levar ao martírio de si. Às vezes, hoje em dia, eu e você não temos mais os martírios dos 12, sim ou não? A gente não vê mais cristão pregado em poste como em Jerusalém, né? Em alguns lugares, infelizmente, a gente ainda vê, mas graças a Deus no Brasil, a gente não vê mais esses martírios de sangue, né, acontecendo. Então, que martírio é esse? O martírio de, às vezes, querer agir segundo as tuas mãos e ter que renunciar pela vontade de Deus. O martírio, às vezes, de dar um tempo que você só tem aqueles 5 minutos para descansar, mas ter que estender a mão para alguém que muitas vezes nós julgamos que o motivo seja: eu tô com a minha unha encravada. Meu Deus, me ajuda. Unha encravada, minha filha, minha conta está estourada. Eu não sei nem como é que eu vou fechar a folha esse mês. Você vem falar da unha encravada para mim, sai daqui. Às vezes é isso que a gente faz. Mas a medida da dor do sofrimento só dá quem sofre. Às vezes a mesma dor de não conseguir fechar a folha, em termos de sentimento, é a mesma dor da unha encravada. E o líder de Deus, ele não mede o sofrimento, mas mede a mão que estende. Porque se eu meço o sofrimento, eu estou colocando a minha vontade sobre a vontade de Deus. E o Senhor não abandonou ninguém. Ninguém. Pregado no alto da cruz, ele foi pregado pelos meus pecados, pelos teus pecados. E às vezes as nossas misérias são tão pequenas perto da morte de Cristo na cruz, sim ou não? Mas ele morreu por mim e por você. Eu reconheço a morte de Cristo por mim e por você. Seja pequeno ou seja grande, ele morreu por todos nós. Mas então, o que é ser um líder? Pergunta para quem está do seu lado. Fala, então, o que é ser um líder? Eu sei lá, cara. Ontem à noite, eu fui rezar. E aí eu comecei a conversar com Jesus. Falei, Senhor, eu não sei nem como explicar o que é ser um líder do teu reino. Não sei explicar. Fala para mim o que é. O que é ser um líder? O que é ter humildade para ser um líder do teu reino e não desse tempo? E eu não cheguei na resposta, meus irmãos. Eu não sei explicar, mas eu sei, e o que eu sei é que Ele continua suscitando os seus líderes. E o Senhor não levanta a todos como líder. É uma eleição particular. Esse lugar aqui poderia ter 5.000 pessoas, sim ou não? Quantas pessoas católicas tem na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, na região? Muitas. Mas o Senhor levantou só Moisés naquele lugar. O Senhor levantou só os 12 no meio da multidão. E você está aqui. Então eu não sei o que é ser um líder, eu não sei. Mas é uma eleição tão particular que por mais que você tente fugir desse negócio, não dá para fugir. Você volta atrás, e você tenta ir para lá, e ele volta você para cá. Quando as coisas estão fugindo da vontade dele, ele te derruba, passa uma rasteira. E eu acredito que Jesus olha para a gente dando a risada, como ele olha para Pedro, com a rede cheia de peixe. Ele olha e fala assim, nossa, cara, mas como você é bobo, velho. Volta para cá, ó, aqui tem muito mais para você. Mas aqui vai doer, Jesus. Eu vou ter que abrir mão de coisa que eu tenho. Eu não quero fazer isso, mas é aqui que eu te quero. Um líder é chamado porque ele carrega uma missão. E aí, meu irmão, se você está sentado aqui nesse lugar hoje, é para que você dê continuidade à promessa que o Senhor fez a Abraão naquele dia. O Senhor olha para Abraão e fala, Abraão, tão numeroso quanto as estrelas do céu, incontável quanto as areias da praia, assim será a tua descendência. Se eu e você não assumirmos o nosso papel de liderança, de cuidar do povo de Deus, o povo de Deus vai acabar, e Deus me livre de chegar no céu, e o Senhor olhar e falar assim, eu tinha um povo para você, mas passou por você e terminou, porque você foi um sem educação quando aquela pessoa chegou chorando na paróquia, precisando de ajuda, e você não estendeu a tua mão. Eu tinha um sacerdote para levantar, naquele jovem com dúvidas, quando ele te procurou, naquele dia, onde ele pensou em desistir de tudo, e você não estendeu a mão, ele foi embora. Existia uma multidão a ser curada pela voz daquele homem e passou por você e você não respondeu. O Senhor poderia falar isso para qualquer um, mas Ele está falando para mim e para você que estamos sentados aqui hoje.
Porque o Senhor tem para nós uma missão, e a missão é continuar o povo que Ele construiu, o povo que Ele começou, o povo que Ele chamou. E se é sobre o povo dele, eu e você não temos nada a ver com isso. Às vezes a gente olha para os filhos de Deus que são mais difíceis que os outros, sim ou não? Ave Maria, Deus tem cada filho, né? Nossa Senhora, difícil, duro demais. Mas eu olho e falo assim, Senhor, é teu, te vira, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. Se mandar ferido lá em casa, eu vou curar as feridas. Se mandar machucado, eu vou levantar. Se derrubar, eu vou ajudar a levantar de novo. Se cair, nós vamos continuar, eu vou junto, coloco nas minhas costas e carrego. Mas o filho é teu, se vira. O líder humilde reconhece que nada tem para si, mas tudo é dele. E se é dele, meu irmão, por que é que nós estamos cuidando do nosso jeito? Por que é que nós queremos dar opinião sobre a vida das pessoas? Por que é que nós queremos colocar a nossa vontade? E se a pessoa não faz a nossa vontade, a gente fica ainda bravo. Olha lá que infeliz, falei para ele por aqui, não foi. Agora está aí sofrendo, que sofra também, não quero saber. Ei, mas Jesus diz que se 99 ovelhas se perderem, forem guardadas e uma se perder, ele larga as 99 para ir em busca daquela uma que se perdeu. Eu poderia ficar aqui a tarde toda contando para você coisas e lugares onde nós já tiramos liderados. Eu já tirei liderado com uma corda no pescoço, pronto para se enforcar. Correndo atrás dele de madrugada com a minha esposa grávida. Poderia ter deixado. Quer se matar? Se mata então, o problema é teu. Sim ou não? Nós vamos ser padrinho de casamento dele daqui uns dias. É assim, meus irmãos. Os filhos são de Deus, mas nós carregamos a missão. Sabe por que é difícil? Porque nós queremos tudo é para nós. Se não tiver no meu redil, calma lá. Tá fugindo, hein? Não. Calma. O Senhor deu, o Senhor tomou. É dele. Todos os filhos são dele. O que cabe a nós é estar disponíveis para responder a esse chamado. Ei! Mas o coração soberbo, ele tem muita dificuldade em aceitar essa liderança. O coração que é soberbo, ele carrega sobre si a autossuficiência. E quando as coisas, a gente até entrega para Jesus, fala, Jesus, toma conta de tudo aí. É tudo do teu jeito, a gente entrega. Mas quando está fugindo do controle, o que a gente faz? Vai lá e, daqui, pega de volta. Meus irmãos, todos os 12 tinham coisas para fazer quando Jesus chamou. Todos eles tinham coisas para fazer. Um dia, eu estava numa cidade chamada Linz, e aí eu estava conversando com um padre lá, a gente no almoço conversando, e aí o padre falou o seguinte, ele falou, tem uma comunidade que eu sou diretor espiritual dessa comunidade. Tem um povo muito sedento de Deus lá. E eles construíram uma sede enorme, é lindo lá, e o último andar da sede deles é um quarto lindão. Adivinha para quem que é aquele quarto? Eu falei, padre, ele falou, construir o quarto é para mim, eles querem que eu vá morar lá na comunidade. Mas eu não sou de lá, a comunidade é de Campinas, eu estou em Lins, é longe as coisas. Aí o povo me chama para morar lá, mas não sabe se eu vou, não sabe que eu como, que eu tomo meus remédios, tenho meus custos, como é que eu vou? Não é simples assim. Eu falei, padre, tudo isso eu já sei, que tem custo, que é difícil, mas como é que está teu coração? O senhor iria morar na comunidade? Ele me deu a resposta que resume para nós o que é ser um líder de verdade. Ele falou, filho, eu enxergo um palmo diante do meu nariz, o resto a Deus pertence. Se Ele mandar, eu vou para onde Ele mandar. Isso é ser um líder, meus irmãos. É abrir mão de si, conseguir enxergar um palmo, dali em diante é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. É dele. Se Ele mandar, você vai. Se Ele mandar ficar, você fica. Tudo é dele. E a vida dos nossos liderados às vezes passam por nós. As pessoas que você impacta, eu tenho certeza. Quantas pessoas hoje você toca na tua liderança, eu não sei. Mas se for contar, com certeza são mais de 10 pessoas que passam pela tua liderança. Mesmo que você só lidere a tua casa, pelo menos 10 pessoas estão ali embaixo da tua liderança. Se essas 10 pessoas entenderem o que é ser cuidado, elas vão entender quem Jesus é. Se essas pessoas forem cuidadas, elas vão saber que não foi você, mas foi a mão de Jesus. A Camila, minha esposa, hoje ela ficou em casa, ela viria comigo, mas ela teve febre ontem, de repente, aí decidiu ficar com as meninas em casa. Rezem por ela, Camila. E a Camila, ela é colérica, brava, ou mulher brava, baixinha, brava. Mas eu vejo ela na liderança,
E eu olho para ela e falo assim, meu Deus do céu, mas Jesus faz as coisas mesmo, né? Porque a forma com que ela lidera a nossa casa, a forma com que ela lidera as nossas filhas, a forma com que ela lidera o povo que Deus confia a ela, a forma com que ela se coloca como liderança, ela se anula. E eu sei que no fundo do coração dela, ela está com vontade de matar os filhos de Deus. Mas a forma com que ela se anula para cuidar das coisas de Deus me constrange. Me constrange, e é sobre isso. Eu sei que às vezes você tem o teu temperamento, você é mais inflamado, você é nervoso. Eu sei de tudo isso, cara, eu também sou. Moisés também era, Davi também era, Salomão também foi. Todos eles tinham o seu temperamento. Moisés nem saber falar, ele sabia. Mas nas mãos de Deus, meus irmãos, nós somos como armas levantadas e é por Ele para cuidar do povo dele, para continuar a submissão que Ele nos pede. Porque quando nós somos submissos, e o coração soberbo tem dificuldade de entender a submissão, quando nós somos submissos à cabeça de Cristo na terra, chamada Santa Igreja, nós carregamos a submissão, caminhamos sob a missão da igreja. E a missão da igreja é acolher aqueles que o Senhor ama. É verdade ou não é que o carnaval foi uma barbaridade? Mas todo ano é. Ano passado também foi. Ano retrasado também foi. Faz 20 anos que é a mesma coisa. Mas faz 20 anos, muito mais do que isso, que o Senhor continua preparando retiros espirituais, acampamentos, separando os seus eleitos, um lugar seguro para todos aqueles que amam a Deus poderem se proteger dessas influências, sim ou não? E eu e você queremos preocupar com a nossa liderança em como é que eu vou organizar isso aqui? Meu Deus, caixa de som, televisão, como é que eu vou, como? E calma, é dele. Tudo é dele. Se passa por ele, a vontade é dele. Tudo é dele. São Padre Pio queria construir um hospital. E aí, no hospital, ele deu a ideia aos irmãos, falou, eu vou construir um hospital. E o povo olhou e falou, Padre Pio, tem um nó no teu pescoço aí chamado nó da pobreza. Você é pobre, cara, como é que você vai construir? Padre Pio arranca o rosário do bolso, ele fala assim, Nossa Senhora não abre só corações, ela abre também carteiras. E está lá o hospital de Padre Pio até hoje, em pezão. E a obra é dele, meus irmãos. A obra é dele, para que se preocupar? Às vezes a nossa liderança se inquieta, atormenta o coração, e não é para isso. A nossa liderança tem que ser uma liderança rendida. Uma vez eu estava rezando pela liderança as lideranças que o Senhor tem a confiar, e o Senhor só me mostrava um rio muito forte, uma correnteza muito forte. Ele falava, pula aí. Ô Jesus, tá maluco? Um monte de galho rodando nesse rio forte aí. Ele falou, pula, é assim, eu abandono, você não sabe. Você sabe que você tem que pular, mas se abandona, deixa ele te levar. O rio é ele, meus irmãos. Passa por nós a coragem de romper com os nossos medos, para viver aquilo que ele tem a proporcionar para nós. O extraordinário de Deus só acontece quando nós nos rendemos à vontade dele. E a vontade dele é maior do que a nossa, sim ou não? Vamos caminhar para terminar isso aqui. Agora eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pentecostes. Fala para quem está do seu lado. Pentecostes. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes encontra com a necessidade da humildade diante da pior fraqueza do seu coração. Eu quero que você imagine o sentimento de Pedro, cara, depois de trair Jesus. Imagina o sentimento desse homem. Acabado, destruído. Jesus poderia ter dito assim, me traiu, né, bonitão? Vai para lá então. Mas ele volta a pescar. E Jesus encontra ele de novo pescando. Pedro, o que você está fazendo, cara? Pescando, né? Senta aqui, tem peixe, tem pão. Você me ama? Eu não conseguiria responder. Imagina a vergonha no coração de Pedro, quando Jesus olha para ele e fala, você me ama, depois de ter traído. E Pedro, no fundo do coração dele, pensava assim, Jesus, eu te amo, cara, mas eu te traí, então eu não vou nem falar que te amo, porque nem jeito eu tenho mais. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Aí ele, Senhor, tu sabe tudo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai apacenta minhas ovelhas. Pedro falou, eu te amo, Jesus.
A tua missão é minha. Eu vou continuar esse negócio. Você já falou para mim que eu sou a pedra da igreja, eu não vou desistir. A vontade de Pedro, acredito que fosse dizer isso, mas ele só conseguiu dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. E aí Jesus reafirma a missão. Então vai, Pedro, continua cuidando das minhas ovelhas. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Leva paz a elas. Cuida delas. Esse mesmo Pedro que reconhece a sua miséria e volta a visitar a humildade quando Jesus expõe diante dele o quanto ele era amado, independente dos seus erros, esse mesmo Pedro está na sala do cenáculo, agora como líder. Ele já assumiu a posição dele. Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer a respeito da experiência de Pentecostes. Um fogo surge naquele lugar, se divide como línguas de fogo sobre os discípulos, ficam todos cheios do Espírito Santo, e a palavra vai dizer que Pedro rompe as portas do medo do cenáculo. Aquele lugar que antes era um lugar de esconderijo, agora para Pedro é uma oportunidade de avançar o reino de Deus. Ele começa a pregar e mais de 5.000 homens são convertidos naquele dia com a pregação de Pedro. Ele falava na sua própria língua, cada um ouvia do jeito, na sua língua nativa. Acontecia ali uma tradução simultânea, ninguém conseguia entender. As pessoas falavam: esses homens estão embriagados. Ele falava: estão mais cheios do Espírito. Aquele homem que antes estava ali aprisionado pelo medo, agora rompe as portas do cenáculo para anunciar, independente do que aconteceria com ele. Ele poderia ser morto ali, sim ou não? Mas o que aconteceu de mais extraordinário no cenáculo vai se concretizar em Atos dos Apóstolos capítulo 6, quando nós vemos Estevão sendo apedrejado. Estevão está ali agora para ser apedrejado porque está anunciando a palavra de Deus. Ele está de joelhos e começa a apedrejar. Do lado de Estevão está um homem chamado Saulo de Tarso, segurando as vestes daqueles que estão atirando pedra. A palavra de Deus vai dizer que Estevão olha para cima como um líder que agora entendeu a liderança de Pedro e assume sobre si a responsabilidade de ser um martírio pelo povo. Ele olha para cima e vê o céu aberto. A palavra de Deus vai dizer que ele vê o Filho do Homem em pé ao lado do trono. Jesus não está sentado no trono, mas está em pé, olhando para Estevão e dizendo a Estevão: não desiste, meu filho, a tua liderança é semente de cristãos. Agora Estevão é morto e acolhido no céu como o primeiro mártir. O primeiro mártir. E a igreja vai nos ensinar que o sangue de cristão é semente de católico. Enquanto morre um, nasce um monte. E aquele homem que antes estava cheio de ódio, segurando as vestes em Atos dos Apóstolos capítulo 9, vai dizer que esse mesmo homem estava caminhando no sentido de uma cidade chamada Damasco para perseguir cristãos, e agora ele tem um encontro com o Senhor. Quem é cego no meio da cavalaria dos meus homens, todo mundo cego? Quem que é que está aí? Sou Jesus, a quem você persegue. Agora nem Saulo você chama mais, você chama Paulo. Vai até Ananias, ele vai rezar por você. E agora começa a tua liderança, e nós vemos um homem que não caminhou com Jesus, que não viu os milagres, que não foi um dos 12, mas escreveu a maior parte do Novo Testamento que você tem na tua mão. Paulo, o maior pregador que essa história já viu, agora se torna um líder. E aí, aos Filipenses, São Paulo vai escrever, com muito amor no coração, ele vai dizer: eu já não sei mais o que eu faço. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Para mim, é melhor que eu morra. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei as promessas que meu Senhor me fez. Mas para vós, convém que eu fique. Porque vocês ainda precisam aprender a comer alimento mais sólido. Então aceito o sofrimento e eu fico. Isso é ser um líder, meus irmãos. Porque o fim de toda liderança termina no martírio. E assim como Pedro rompeu com as portas do cenáculo, hoje nós estamos aqui para romper com as portas do medo de dar o próximo passo na tua liderança. Eu não sei o que é que tem te impedido de dar o próximo passo. O que você tem que deixar para trás? Qual a confiança que você tem que ter em Deus? Às vezes você olha para a tua liderança, não sei se você exerce uma liderança dentro de uma empresa, eu não sei. Mas qual é o próximo passo que talvez aos teus olhos vai te causar até prejuízo? A sua liderança não passa por uma liderança simples, como qualquer um. Talvez a gente poderia chamar aqui alguém especialista em liderança para falar como liderar uma grande equipe de uma grande empresa. Eu não sei falar isso para você, mas eu sei dizer que todas as pessoas que passam pela tua vida devem se sentir melhores e mais felizes, como a grande líder Teresa de Calcutá.
Para mim eu não quero nada, mas e para os meus? Eu estou disposto a morrer pelos meus? Porque é assim, aquele que ocupa o último lugar, no reino de Deus vai ser trazido para frente. Não que eu queira no reino de Deus ocupar o primeiro lugar. Se ele me lembrar lá no purgatório, tá até bom. Vou mirar o céu, né? Vou mirando o céu, continuando mirando o céu. Se eu acertar no purgatório, já estou salvo, né? Será que a nossa liderança tem se dado de verdade àqueles que o Senhor nos confia? Talvez não. Mas sabe o que te falta? Pergunta para mim, o quê? Fala de verdade, mas o que falta? Uma experiência de Pentecostes. Uma vivência com o Espírito. Porque os 12 só saíram do cenáculo e aceitaram morrer pela causa de Cristo depois de serem cheios do Espírito Santo. Depois que o fogo do Espírito Santo transbordou o coração deles. Será que você já teve essa experiência? Quero chamar o ministério, nós vamos rezar.